11h06. Grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, 6 jogos deram sequência à primeira rodada da Champions ontem à tarde. Paris Saint-Germain mostrou que vai brigar pelo bicampeonato. Os franceses golearam a Atalanta por 4-0. Em Munique, o Bayern mostrou sua força e superou o Chelsea 3-1. Hoje à tarde, mais 6 jogos fecham a rodada, com destaque para Newcastle e Barcelona na Inglaterra. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo no domingo contra o Brusque. Antônio Lupe, bom dia pra você. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos que acompanham o CBN Esportes desta quinta-feira. A diretoria do Guarani divulgou as informações sobre os ingressos para o duelo contra o Brusque. Jogo acontece domingo, 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O torcedor com a camisa do Guarani paga meia entrada. O sócio campeão tem direito a levar um convidado, um acompanhante, para assistir ao jogo. Dentro de campo, o técnico Matheus Costa entra na reta final de preparação. Cicinho deve ser desfalque mais uma vez. Porém, Justen afirmou que está bem após apresentar sintomas de gripe e deve ser o titular na lateral direita. Botafogo e Mirassol fizeram um jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro ontem à noite no Engenhão. O alvinegro vencia por 3-0 até o intervalo, porém no segundo tempo, em menos de 30 minutos, o Mirassol empatou. Com o resultado, o Mirassol se manteve na 4ª posição com 39 pontos, enquanto o Botafogo é o 5º com 36. E o destaque do futebol paulista, avante palestra, Gabriel Dodziak. O Palmeiras saiu na frente no confronto contra o River Plate pelas quartas de final da Copa Libertadores. Na Argentina, o Alviverde dominou completamente o primeiro tempo e abriu 2-0 no placar, cedendo, no entanto, um gol na reta final do jogo. Agora o Palmeiras joga por um empate em casa para avançar às semifinais do torneio continental. Hoje às 7h, o São Paulo enfrenta a LDU do Equador na altitude de Quito, também pela Libertadores, enquanto Santos e Corinthians se preparam para os duelos de domingo pelo Brasileirão. Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro vencia o Bolívar por 2-0 até o fim do primeiro tempo em La Paz, pela fase quartas de final da competição. Porém, na etapa final não suportou a pressão e cedeu empate, 2-2. O jogo da volta, o Galo vai jogar por uma vitória simples para conseguir a classificação. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca que tem duelo contra o Náutico, sábado lá nos Aflitos, com 100% de aproveitamento no quadrangular decisivo da Série C. Uma vitória contra o Timbu deixa a Ponte em uma situação bem confortável e próxima do principal objetivo, o retorno para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já já a gente fala um pouco mais da Macaca e também traz detalhes. A matéria que foi publicada no GE falando um pouco mais das dívidas. Os maiores credores da Ponte Preta que tem atrapalhado o planejamento da diretoria para deixar a casa em ordem. A Espanha de Lamine Yamal é a nova líder do ranking de seleções da FIFA. A Fúria passou a Argentina e agora é a primeira colocada com 1.875 pontos. A seleção brasileira perdeu uma posição, agora aparece no 6º lugar. O Brasil trocou de posição com Portugal porque a seleção de Cristiano Ronaldo conquistou a Liga das Nações em junho. Atual campeã do mundo, a Argentina caiu 2 posições. Agora é a 3ª. Além de ver a Espanha ascender, os hermanos estão atrás da França de Mbappé. E agora o destaque de Fábio Scheibe, sobrevivente Fábio Scheibe. Tudo bem, Fabião? Bom dia pra você, qual é o seu destaque? Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. O destaque Libertadores da América é mais um confronto entre brasileiros e argentinos. Hoje, às 9h30 no Maracanã, o Flamengo encara o Estudiantes. O Flamengo que conta com a volta de Bruno Henrique, mas não terá Jorginho e Alexandro. Já o Estudiantes vai ao Rio de Janeiro tentando sobreviver, chegar à Argentina com possibilidade de classificação e conta com o goleiro experiente Fernando Muslera, goleiro uruguaio, dono da meta do time do argentino. O Estudiantes que não conta com 2 jogadores importantes também, o
Cetré, na verdade, não está disponível, atacante muito bom, jogador do Estudiantes, mas o time tenta pelo menos um empate aí para seguir firme com uma classificação às semifinais da Libertadores, viu, Julio? Valeu, Fábio Scheibe. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Permanecendo na esteira de Copa Libertadores. Um duelo de Copa, né, um duelo eliminatório, ele deixa a situação um pouco mais equilibrada, um pouco mais igual. A tendência é, claro, de classificação do Palmeiras, clareou bem o caminho à semifinal. Agora, como o futebol brasileiro, né, economicamente, ele está acima dos demais, né? Por isso que toda hora a gente insiste aqui, as vagas para o futebol brasileiro em Copa Libertadores são muitas. Então, por isso vira uma Copa do Brasil com grife, com uma participação especial dos argentinos. Palmeiras ontem um segundo tempo um pouquinho mais complicado, mas o primeiro tempo foi de almanaque, né? Como se joga uma Copa na casa do adversário. Fazendo gol no começo, encaixando contragolpe, uma vitória maravilhosa sobre o River Plate. Mas, sem dúvida, hoje o futebol brasileiro, ele nada de braçada nas competições aqui da América do Sul. 11h12, estamos no ar com o CBN Esportes. Quero a sua participação, mande aí sua mensagem, seu recado, sua pergunta, 991869070, 991869070, ou para os mais jovens, 991-869-070 é o WhatsApp do CBN Esportes. Tem trabalhos técnicos de Valmiro Bortoleto, comando de stream com Samela Zaipe. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11h16, Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo.
Olha, quem segue pela Benjamin Constant tem excesso de veículos da Glicério até a chegada a Senador Saraiva. Tem obras ali próximo a Senador, motorista então tem que reduzir a velocidade, saindo ali da Álvares Machado. Quem segue pela Senador Saraiva encontra lentidão pela pista da direita da rua Jorge Miranda até a Benjamin Constant e pela pista da esquerda na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Andrade Neves tem lentidão na saída da Estação Cultura, sentido Castelo, e também na chegada ao Balão do Castelo, o motorista reduz a velocidade. No sentido oposto, sentido centro, excesso de veículos no semáforo da rua Dr. Otávio Mendes. A Barão de Itapura tem trânsito intenso somente na chegada à Avenida Brasil, no restante da via, trânsito fluindo bem. Júlio. Valeu, Thaís. Obrigado pelas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN, agora 11h17. Bom dia pra você. Amanhã também. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h19. Fazer um convite aqui, já que daqui a pouco a gente vai falar sobre os bastidores da crise atual da Ponte Preta, né? A crise financeira. Número, hein? Uma matéria que foi ao ar no ge.globo/Campinas, assinada por Diego Alves, Heitor Esmeriz e Júlio Nascimento, detalhando a evolução da crise da ponte nos últimos 20 anos, né? Como que essa dívida passa de 6 milhões, segundo o relatório do clube em 2005, para mais de quase 450 milhões atual, segundo esse relatório da Ponte Preta, e explica também as estratégias para combater essa crise, porque enquanto tem esse problema financeiro, a ponte está brigando por um acesso em Série C do Campeonato Brasileiro, mas, segundo o Lucas Cândido, são 100 dias de salários atrasados, então é uma matéria completa, especial. A gente vai detalhar daqui a pouco também no Bloco da Ponte, né, Lu? Porque tem muita coisa até curiosa sobre como que esse dinheiro foi administrado também, não só pela atual gestão, mas principalmente pelas gestões passadas. Só para dar um spoiler, né, para quem vai acompanhar daqui a pouco esses números, o que impressiona é a quantidade de processos, né? Esse é o primeiro ponto.
e alguns processos que estão na justiça. Por exemplo, essa daqui eu fiquei... Claro que na época, quando aconteceu a pandemia, tudo era muito caro, né? A questão principalmente do exame que os clubes tinham que cumprir um protocolo de saúde pela federação. 350 mil reais de dívidas através desses exames que não foram pagos. Isso a gente tá falando de 2020/2021, né? É impressionante, Júlio, é impressionante o que fizeram, né? Com a Associação Atlética Ponte Preta. É impressionante. Então a gente vai detalhar esses números daqui a pouco, inclusive falando sobre também... Existe até processo de penhora do estádio Moisés Lucarelli, que muita gente não entende onde está essa fase de penhora do Majestoso, se há algum risco maior do que isso. Então a gente vai detalhar daqui a pouco no Bloco da Ponte, mas de qualquer forma já está no ar lá no ge.globo/Campinas esse especial debulhando, mergulhando em cima da crise da Ponte Preta para entendê-la e entender as estratégias também para combatê-la daqui para frente, estancar essa crise para que o time tenha tranquilidade dentro de campo para continuar sonhando com acesso. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas é um material muito especial. 11h22, abemos Libertadores da América, Palmeiras. Olha, o que eu disse na redação ontem? Você falou que o Palmeiras ele ia ganhar. Eu vim de verde hoje para homenagear o Palmeiras. Esse River... tecnicamente falando, um dos que eu menos gosto. Por quê? Mas tá não sei quantos jogos invicto. Bom continuar Aymar. Mas assim, o River tá um bom tempo invicto dentro de um contexto do futebol argentino, que o futebol local, diferente da seleção, não vive um bom momento. Verdade. O da seleção vive um ótimo momento, né? Mas os protagonistas da seleção campeã do mundo estão no futebol europeu. Então o futebol local é um momento muito abaixo do futebol argentino. E quando o River esteve no Mundial, do que eu vi, me decepcionei muito. Time extremamente carniceiro, pouco técnico, não gostei, bateu muito. E o Palmeiras jogou muito futebol ontem. Vou até ouvir o Fábio Scheib, mas antes tem Gabriel Dudziak trazendo os detalhes. Na Argentina, contra 11 jogadores e mais de 80 mil torcedores do River Plate, o Palmeiras não se abalou no primeiro duelo das quartas de final da Libertadores. Aos 5 minutos de jogo, no primeiro ataque, Gustavo Gomes fez 1-0. Depois, foram 2 defesas do goleiro Armani, uma bola na trave e o segundo gol palmeirense, com Vitor Roque. Na etapa complementar, o jogo já foi diferente, com o River ocupando o campo de ataque e pressionando o Alviverde, que mesmo mais atrás se defendia bem. Até que aos 43 minutos, Martínez Cuarta descontou para os argentinos em finalização desviada. O jogo ficou totalmente favorável ao River, que pressionou e quase empatou. O Palmeiras, porém, manteve o 2-1 até o apito final e agora joga pelo empate no Allianz Parque para seguir adiante. Após o duelo, o técnico Abel Ferreira analisou os diferentes momentos do confronto. Entramos muito bem, acho que chegamos com mérito à vantagem de 2-0. Na segunda parte, o nosso adversário trocou de sistema. Tivemos que sofrer um pouquinho e defender um pouquinho mais baixo, mas o golo acabou por ser o que é. O futebol tem estas coisas, tem ressaltos, tem golos, tem felicidade. Portanto, um resultado que vinhamos à procura, de sacar daqui um bom resultado para depois procurar fechar em nossa casa, é nosso objetivo. Hoje o São Paulo enfrenta a LDU em Quito às 19h. O tricolor terá os laterais esquerdos Wendel e Enzo Dias à disposição, apesar de ambos terem deixado o gramado contra o Botafogo com dores. O atacante Ferreirinha também poderá jogar. Recém-contratados, Tolói, Mailton e Rigoni devem ficar no banco, enquanto Lucas e Oscar ainda estão fora. Corinthians e Santos voltam a jogar no domingo pelo Brasileirão. Os corintianos enfrentarão o Sport na Ilha do Retiro, sem Garro e sem Guinegão. Já o Peixe vai encarar o São Paulo na Vila Belmiro, sem Zé Ivaldo e Igor Vinícius, que estão suspensos. O goleiro Gabriel Brazão é dúvida devido à pancada na cabeça sofrida contra o Atlético Mineiro. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Fábio Scheib, me conte tudo, não esconda nada, desde a atmosfera do Monumental Núñez. Ontem você esteve lá. A parte técnica, né, Fábio? É um jogo que começa com o River batendo muito, né? Pegando muito. E aí, na primeira chegada, assim, de resposta do Palmeiras, do Lucas Evangelista, a arbitragem vai lá, dá cartão. Até contestei muito dessa marcação da arbitragem. Mas na bola, um primeiro tempo perfeito de um Palmeiras que foi merecedor ontem, né, Fábio? Perfeito, realmente, Júlio, e essa atmosfera criada pelo River Plate impressiona realmente a torcida antes do jogo também, né? Muita festa, muita coreografia na arquibancada também.
torcida se fez presente, mais de 80 mil pessoas, mas o Palmeiras conseguiu superar tudo isso com um gol logo no início, né? O gol do Gustavo Gomes de cabeça. O Palmeiras fazendo um primeiro tempo perfeito, muito porque também com a entrada de Andrés Pereira mudou muito a qualidade das bolas paradas do Palmeiras, né? Andrés Pereira entrou no meio campo ali, o gol sai do cruzamento dele, do Gustavo Gomes. O Palmeiras fez o segundo também, dominou o primeiro tempo. O River não teve possibilidades, muitos cartões amarelos na primeira etapa também, como você disse, para os jogadores do River Plate que bateram. E na segunda etapa era claro que o River iria para cima, né? 2-0 contra, torcida empurrando, né? Torcida do River empurrando, o River foi para cima, o Palmeiras conseguiu segurar até o final, mas tomou um gol já na etapa final. O River agora com possibilidade de classificação no Allianz Parque também, mas a atmosfera que se cria no Monumental de Nunes realmente é algo fora de série. Já estive na Bombonera também com Boca, é diferente, mas o Monumental é aquela cara de estádio raiz mesmo, das antigas, onde o público fica muito presente e cantando, né? A festa antes do jogo foi muito bonita realmente, mas conforme vai indo o time, né, o tom da equipe, a torcida também dá uma calada, né? A torcida do Palmeiras feliz desde a primeira etapa ali, conseguiu até superar em alguns momentos a torcida do River, mas muito legal realmente. E aí, Carlão de Freitas, vitória do Palmeiras, você achou o segundo tempo preocupante ou foi uma questão de administrar? Preocupante porque não mata o duelo, né? Porém, a diferença técnica, não vou dizer gritante, mas ela existe. O Palmeiras é superior. A entrada do Andrés deu uma outra dinâmica, né? Até durante a tarde estava batendo uma caixa com o Eliel Almeida e o Eliel apostava na entrada do Andrés. Eu achava que a dúvida estava entre Andrés e Lucas Evangelista e o Abel optou por sacar o Facundo, né? Ele opta também pela manutenção do Evangelista e coloca o Andrés, que é um volante /meia, né? Ele tem muita qualidade. Ele não tem a força de arrastar como o Richard Rios, mas ele tem a técnica dele é muito apurada e principalmente nas bolas paradas e que virou uma arma super interessante pro Palmeiras. Acho que o confronto tá bem mais pro Verdão, com certeza, mas não matou. Mas eu acho que a diferença técnica é grande. Eu não sei como que o Quinteiros não joga nesse time do River Plate. Ele entrou, mas ele mudou a dinâmica, não sei como que ele não é titular, né? Talvez até pelo jeitinho, né? Ele é um Elvis portenho, né? Um pouco gordinho, mas joga muita bola e ele muda realmente a dinâmica do River Plate. Mas o Palmeiras foi muito seguro, tudo bem que tomou o gol, deixa o duelo mais ou menos vivo aqui para São Paulo, mas é um Palmeiras muito forte, um Palmeiras consistente. O Palmeiras, eu sempre comparo, né? Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, para estes duelos de mata-mata, principalmente contra argentinos, o Palmeiras é mais firme que o Flamengo. O Flamengo joga mais, o Flamengo é mais bonito, o Flamengo em campeonato brasileiro, né, campeonato de regularidade, ele está melhor que o Palmeiras, mas para duelo de Copa, o Palmeiras ele é mais copeiro, o Palmeiras ele é mais competitivo. E o Flamengo, hora ou outra, costuma dar umas flamengadas, né, como o torcedor rubro-negro gosta, mas está bem encaminhado aí pro Alviverde de Palestra. Perfeitamente. Mas Pois não, era claro, né, Juliano, na segunda etapa que o River é pra cima, né, a torcida também, pelo ritmo da torcida ali também, era impossível o Palmeiras conseguir fazer esse jogo o tempo inteiro, né, até administrou, o Abel Ferreira também recuou o time, mas a entrada do Quinteiros realmente mudou a cara do River Plate, um jogador muito diferenciado no meio campo ali, enfiando muitas bolas, e o Everton, mais uma vez, ontem foi mal, hein, parece que tá sentindo a pressão de Carlos Miguel na reserva do Palmeiras. Mas então aquela hierarquia passada pelo professor Abel foi mais uma questão política mesmo, falar que o Marcelo Lomba, se o Everton não jogar até... Não, ontem o Lomba até ficou no banco, né, mas a pressão que vem também da torcida, tudo mais, essa novidade do Carlos Miguel também. Ontem o Everton por 2 vezes, ele teve o pênalti que foi anulado por impedimento, uma outra jogada também, que ele acaba pisando até no jogador do River também, saiu atrapalhado, né? Saiu atrapalhado 2 vezes. Mas eu acho que é uma questão de tempo o Carlos Miguel assumir, até porque o Everton ele não é qualquer um na história do Palmeiras, né? Então precisa ter um respeito, existe aí a liderança, ele é um cara importante, pô, ele, tudo bem, falhou em alguns momentos, mas ajudou demais, ele tem uma história sensacional no Palmeiras e não é uma situação fácil de administrar e não é do dia pra noite que o Abel vai tirar. Eu acho que é um tempo, como foi o Fernando Praz, né? Eles foram preparando, o Fernando Praz saiu de uma maneira digna, né? Sem tanto trauma, né? Eu acho que vai ser assim com o Everton, tem uma história rica, o momento não é tão bom, mas eu acho que ele não vai sair assim de uma hora para outra. Algo a declarar sobre o jogo do Palmeiras ontem? Por hora não.
Deixa eu atender aqui os nossos ouvintes, então, pelo WhatsApp. Fábio está sorrindo à toa, manda aqui o Emerson Dias, obrigado pela participação. O meu Palmeiras ganhou, é a Fátima Edmundo. Será que... Fátima Edmundo, gostei, hein? Fátima. Interessante. Será que é o sobrenome dela, Edmundo? Porque Edmundo fez história no Figueirense. Edmundo é um animal, já diria Osmar Santos. Vasco. Figueirense, cara. Pô, Figueirense só teve a rebolada lá. Foi boa essa, né? Foi boa. Bom dia, Cara, CBN. falar Vasco ou Palmeiras, mandou um Figueirense. Bom dia, CBN Esportes. Sobre a imagem do Bernardinho chorando, creio que existem situações e sentimentos que são maiores do que o amor e devoção ao esporte. Acaba sendo inevitável disfarçar ou ignorar esse sentimento. Somos um país que, apesar das dificuldades e problemas, um país empáticos um com os outros. Bernardinho tem uma marca cravada na história do esporte, é um dos maiores técnicos da história, mas antes de tudo, ele também é filho, foi criado e educado pela sua mãe. Um abraço apertado, meu desejo ao Bernardinho. Júlia Clemente mandou aqui. Julie Clemente. Nossa, foi uma cena assim que sensibilizou a todos, né? Só para contextualizar, hoje o Bernardinho, antes do Jogo do Brasil, no Mundial, Filipinas, né? Na Filipinas, longe da família, ainda muito abalado pela passagem da mãe, né? Ontem à noite, salvo engano. Isso. A mãe do Bernardinho acabou falecendo e ele realmente muito emocionado, do outro lado do mundo. A CBV deu autonomia, não seria diferente para ele não ir pro jogo, né? Deixar na mão da comissão técnica, que é muito competente, mas o Bernardinho optou por estar junto com seus jogadores e ali antes do jogo não conteve as lágrimas. Foi uma cena muito emocionante mesmo. Então, nossas condolências aqui à família do Bernardinho, ao Bruninho, né? Que é o capitão do nosso vôlei Renata aqui também. Então, seja que eles recebam os nossos abraços e as nossas condolências. Realmente foi uma cena muito impactante. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais mensagens dos nossos ouvintes, informações da Ponte e também informações do Guarani. 11h33. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Uma pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra a estabilidade das intenções de voto no presidente Lula no cenário eleitoral de 2026. Em um eventual segundo turno, ele venceria todos os possíveis adversários, incluindo os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ratinho Júnior, do Paraná, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o ex-ministro Ciro Gomes. Apesar disso, a candidatura de Lula continua tendo opinião contrária da maioria dos entrevistados, com resultado estável na comparação com as duas pesquisas anteriores. 59% são contra e 39% a favor. Depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, aumentou o número de eleitores que afirmaram que o ex-chefe do Executivo brasileiro deveria apoiar outro candidato. A pesquisa foi feita entre 12 e 14 de setembro e ouviu 2.004 a Organização Internacional de Polícia Criminal. Entre os foragidos, há um cidadão cubano que mora no Brasil. O rio Tietê continua vulnerável, apesar de uma redução de quase 16% da mancha de poluição. A extensão de água imprópria para usos múltiplos passou de 207 quilômetros em 2024 para 174 neste ano. Apenas um ponto analisado pela Fundação SOS Mata Atlântica em toda a bacia apresentou condição boa. Considerando as coletas de 2025, a maior parte do rio permanece regular, ruim ou péssima. Na próxima segunda-feira será celebrado o Dia do Rio Tietê, que atravessa praticamente todo o estado de São Paulo. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35. Pois não, Antônio Lupe? Hoje tem o São Paulo, hein? Tem o São Paulo. Contra a LDU, lá em Quito, 2.800 metros de altitude acima do nível do mar. São Paulo que tem força máxima, não tem nenhum desfalque, quer dizer, força máxima dentro da realidade do São Paulo, porque a lista de jogadores
que não vão atuar mais em 2025, ela é gigantesca, né? Tem o Caleri, tem quem mais? O Rian Francisco, o atacante, o André Silva também vai passar aí por mais exames. Tem o Lucas, né, que voltou a correr, mas também, dependendo da evolução, dificilmente volta aí. Tem o Oscar, que também já tá numa fase de recuperação, mas a força máxima que a gente fala é de jogadores que estão à disposição do técnico Hernan Crespo. Joga contra a LDU, que é a intrusa, né, entre argentinos e brasileiros nas quartas de final da Libertadores. O time equatoriano tenta surpreender, mas eu tenho um dado interessante e que pode servir aí como um amuleto pro torcedor do São Paulo. São Paulo está invicto, né? Não perdeu ainda na Libertadores. São 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates. E dessas 4 vitórias, 3 aconteceram longe do Morumbi. Ou seja, quem sabe hoje uma vitória para cima da LDU para voltar com o jogo vivo e garantir a classificação na semana que vem, jogando no Morumbis hostil. Hoje é um jogo. A classificação do São Paulo, evidentemente, passa muito pelo jogo de hoje, porque talvez seja o momento que tecnicamente haja uma disparidade aí por conta da altitude. Porque acho que aqui no Brasil, em termos de bola, assim, o São Paulo tem uma vantagem. O momento é bom, né, Júlio? O momento que o São Paulo vive, né? Eu só critico um pouquinho, mas é questão histórica, né? Eu vejo o São Paulino se contentar muito com sexta colocação, sétima colocação. Poxa, tá falando do São Paulo, cara. São Paulo é mega campeão, sabe? São Paulo tem que protagonizar, tem que atrapalhar a vida do Palmeiras, atrapalhar a vida do Flamengo, não é ficar, vamos pra Libertadores. Eu acho muito pouco. Ok, isso é uma outra história. Agora, pro jogo de hoje, aproveitar esse bom momento. O Crespo chegou no São Paulo e deu uma dinâmica diferente. Alguns jogadores estão aparecendo, deu chance pra molecada. Contra o Botafogo foi uma vitória expressiva, sem correr riscos, né? Apesar de um placar ali mínimo, mas uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. E Copa Libertadores, conseguindo, né, permanecer vivo neste duelo contra a LDU, não perder de 2 gols de diferença, conseguir voltar pro Morumbi, pelo menos precisando vencer por 1 gol ou necessitando do empate. Eu acho que o São Paulo segue forte aí numa Libertadores. Copa, dá para encarar o Palmeiras ou o River Plate, né? Venha quem vier, eu acho que em se tratando de Copa, eu vejo o São Paulo muito pronto para enfrentar qualquer um dos dois. Ô Fábio, qual que é o seu balanço de Libertadores até agora, né? Palmeiras venceu o River, abriu vantagem como visitante, o Vélez também em casa foi mal, né? O Racing levou a melhor como visitante. Hoje tem o São Paulo no seu desafio da altitude, o Flamengo joga em casa hoje contra o Estudiantes. Como é que você tem enxergado essa fase até aqui, Fábio Scheibe? Realmente, né, o Brasil e a Argentina, né, como disse o Luca anteriormente, somente a LDU aí de intrusa nesses times classificados, e hoje São Paulo tem a oportunidade de vencer a LDU jogando fora de casa. É difícil por causa da altitude também, mas a gente tem que saber também contar que a LDU está sendo um time recorrente aí nas edições de Libertadores, tanto Sul-Americana também. Vai lembrar que há 2 anos a própria LDU eliminou o São Paulo na Sul-Americana jogando no Morumbi também. É um time muito calejado para essas competições internacionais, tem chegado até mais longe que o São Paulo recentemente, né, em competições internacionais, mas os favoritos realmente são os que a gente disse anteriormente, né, pelo lado do Flamengo. O Flamengo também joga hoje com o Estudiantes, o Flamengo deve conseguir a classificação, e do lado do Vélez e Racing, pelo que eu vi do Vélez, o Vélez não vai ter condições de vencer o Racing jogando fora de casa com desvantagem de 1 gol também, e creio que o Palmeiras tem tudo para classificar jogando em casa, né, também, deve ficar mais ou menos como sendo aí também os times mais fortes realmente que decidam essa Libertadores da América nas semifinais, viu, Júlio? É isso aí, Fábio Scheibe. Aqui, deixa eu atender mais gente participando pelo nosso WhatsApp. Os jogadores do São Paulo hoje vão ficar com falta de ar. Manda aqui o Wilson pelo nosso Zap. Bom dia. Falou que o São Paulo tem que ter atitude na altitude. Essa é boa, né? Essa foi legal, eu achei criativa. Lupe, Carlão, Júlio, Palmeiras ontem foi bem. E meus sentimentos à família do Bernardinho, o Derivaldo Souza, quem manda mensagem aqui. Amigos da CBN, ontem foi competência do Mirassol ou incompetência do Botafogo, JP de Moraes? Acho que os dois, você viu o jogo? Os dois, viu? Quer dizer, viu o primeiro tempo, um atropelo do Botafogo. A hora que fui cuidar do meu negocinho lá, voltei, tava 3-3. Falei, que coisa. Tava queimando uma carninha lá em casa. E 3-0, eu falei, matou. Aí eu fui pro pré-jogo. Sábado. Aí eu fui pro pré-jogo do Verdão.
Aí eu falei, vou passar ali no Botafogo, deve estar uns 4-5 pro Alvinegro. Daqui a pouco, 3-3. Eu acho que a incompetência do Botafogo, aliás, o Botafogo precisa ser debatido, né? E vai ao encontro de SAFs, né? Desmontaram o Botafogo. E o Mirassol é louvável, né? Que coisa maravilhosa e que serve de lição aqui pros nossos filhos tão judiados aqui de Campinas, Ponte Preta e Guarani. Resetar o Botafogo. Maravilha. 11h41, meu caro Antônio Lupe, vamos lá com informações do futebol de Campinas. Deixa eu só puxar aqui, a primeira manchete foi do Guarani, então informações do Bugre. Vamos falar do Guarani? Guarani que divulgou ontem uma promoção de ingressos para atrair o torcedor pro estádio Brinco de Ouro da Princesa, domingo, 19h, um duelo importantíssimo contra o Brusque. O Guarani tem 2 jogos nesse quadrangular decisivo da Série C. Uma derrota em casa para Ponte Preta e uma vitória fora contra o Náutico. Por isso, o resultado positivo contra os catarinenses deixa o Guarani em uma situação que permite e se aproxima do objetivo da temporada, que é retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. O Cicinho deve ser desfalque mais uma vez, lateral direito. Já não jogou na última rodada contra o Náutico, porque no duelo contra a Ponte ele saiu no fim do primeiro tempo por conta de um problema muscular, uma dor na coxa, uma lesão na coxa. E o Lucas Justen, inclusive ontem deu coletiva, isso já também mostra um caminho de que ele vai continuar com a camisa 2, ou seja, o titular do Guarani. Ele sentiu gripe, sintomas de gripe contra o Náutico. Ele falou que só aguentou jogar o primeiro tempo e na segunda etapa ele foi substituído, mas afirmou que já está bem. Era algo ali que preocupava só para aquele duelo contra o Náutico. Agora, Júlio, e qual o restante do time? Será que ele no caso, eu digo, é o Matheus Costa, utilizar os 3 zagueiros com o David Braz, com o Rafael e também com o Alan Santos? Ou será que ele vai desfazer do esquema com 3 zagueiros e voltar ao 4-3-3, como vinha jogando até na reta final da primeira fase, com 3 jogadores no ataque, Cauã Jesus, o próprio Mirandinha e também o Bruno Santos? Vai povoar mais o meio-campo? Acho difícil. E o Brusque, será que vai jogar de peito aberto contra o Guarani porque até agora não fez nenhum ponto nesse quadrangular? São dúvidas e que a gente vai só começar a desvendar no domingo, data do jogo. Mas eu acredito que ele vai meio que manter esse time aí com o David Braz e com o Rafael e o glorioso Alan Santos na zaga. Lembrando que 3 zagueiros não significa um sistema defensivo, Já né? diria o José Mourinho. Já diria o José Mourinho, porque você dá liberdade para os laterais e ele tem um lateral esquerdo muito forte, que é o Barbosa, o Emerson Barbosa, e o Justen também gosta, mas não desce tanto como o Barbosa, né? Muitas vezes você joga num 4-3-3, 3 atacantes, 3 meias, e você é um time defensivo, né? Porque depende muito de onde você vai marcar, a famosa linha da bola, então... Os alas voltam muito e quando tem que descer, não desce. Então, hoje a formação não define se um time é ofensivo ou não, né? Mas, de fato, a avaliação do Guarani com o esquema de 3 zagueiros foi positiva. Foi positiva, vai muito de acordo com o jogo, né? Você citou aí, Júlio, 3 atacantes, às vezes você é defensivo. Quando você tem, por exemplo, um atacante de beirada, como o Romero do Corinthians. O Romero é um atacante que ele faz muita recomposição. Pega um atacante operário, a ponte, Bruno Lopes, é um jogador operário, é um jogador que volta para marcar, para compor ali a primeira linha, fazendo uma linha de 5. Então, quando o Matheus Costa ele coloca 3 zagueiros, justamente sim para liberar o Emerson, que é um atacante, é uma válvula de escape pelo lado esquerdo. O Cicinho não jogou com o Matheus Costa no 3-5-2, mas é um cara que se adapta muito bem, até por ter a característica ofensiva, porém o Justen não tem a ofensividade do Cicinho, mas é um cara que tem frequentado o ataque e de uma maneira muito positiva e surpreendente. Vale destacar, sim, o crescimento do Justen. O Justen, ele chega no Campeonato Paulista cercado de dúvidas e fez nota 5. Porém, quando ele volta, e principalmente no jogo contra o Tombense,
pô, ele ganha uma moral, ele ganha uma confiança tremenda, e hoje é um cara que pode suprir a ausência do Cicinho tranquilamente. E o esquema com 3 zagueiros foi muito aceitável, né, lá em Recife. O Guarani jogou bem, teve ali um vacilo do pênalti do David Braz, mas o David cortando o caminho, experiente, vai ali trabalhando com o Alan Santos, os dois conversando com o Rafael, né, porque o Rafael às vezes quando ele vai pra caça ele é um pouco afoito, acaba tomando cartão. Então eu acho que ele vai manter. O São Paulo tricampeão brasileiro era com 3 zagueiros, tudo bem, mais defensivo, mas liberava os laterais. Então não vejo assim tanto preconceito, né? A pessoa, 3 zagueiros defensivos, 3 zagueiros, mas você tem dois alas, pelo amor de Deus, você tem que soltar os caras para jogar. Então eu acho que como teve um entendimento legal do grupo no jogo contra o Náutico, eu acho que o Matheus ele vai escalar, vai permanecer nesta formação, até porque não pode atacar desorganizado não. O Brusque ele jogou na retranca com a Ponte, mas é um time chato, cara. Ele vem aí pra jogar a vida dele, o futuro dele na Série C, tem que ter cuidado. E até a gente não gosta muito de fazer isso, né? Mas até usando a Ponte como exemplo, o Marcelo Fernandes colocou 3 atacantes pra jogar contra o Brusque e não conseguiu passar pelo sistema defensivo. Então, assim, vai muito de acordo com o jogo. Foi um jogo definido na bola parada. Exatamente. Em compensação, no derby, a Ponte com 3 atacantes, ela foi bem. Aliás, a bola parada que deve novamente ser a arma do Guarani, né? Sim. Que foi contra... Se a gente parar pra... Tudo bem, os Guarani, 2 gols. O Guarani fez 4 gols contra o Náutico, 2 invalidados corretamente, que foram de bola rolando. Sim. Mas os 2 gols validados foram de bola parada, né? O latereio. Sim, que vale muito hoje. Hoje é importante você essa jogada. O Muricibol, né? O Muricibol. O latereio, quando você faz o gol, é uma festa danada. Mas pra quem toma igual o Hélio dos Anjos, ele saiu... porque a bola vem fraca, só que o Hélio trouxe esse dado que no jogo... Aí eu fui até olhar os highlights do jogo da Ponte. De fato, os zagueiros do Guarani estão subindo nos laterais. O Rafael Rodrigues no gol do Bruno Santos... É o Rafael Rodrigues que tá na área. E são 2 bons cabeceadores, né? O Rafael, ele fez gol na série contra o Londrina, se eu não estiver enganado. Se você tem 3 zagueiros... Foi contra o Londrina, né, que ele fez. Mas contra o Londrina e contra o ABC. E contra o ABC. Se você tem 3 zagueiros, facilita isso, porque geralmente o Kelvin fica nessa contenção e um dos 3 zagueiros vai pra área pra ajudar nesse latereio. E o Alan Santos, né? apesar de voltar, marcar gols, ter marcado depois de 5 anos, é um cara que tem essa qualidade, sem falar no David Braz. Verdade. Né, que é um jogador aí que tem essa qualidade de fazer aí a bola aérea ofensiva. Eu citei a promoção, mas eu não falei qual que é a promoção. Eu quero saber, Antônio Lupe. Olha, André Berenguel quer saber. André Berenguel e torcedor do Guarani. Oscar Shinkai quer saber. Oscarzinho, então vamos lá, é o seguinte, hein? Torcedor com a camisa do Guarani paga meia entrada. E o sócio campeão, quem é o sócio campeão? É aquele que contribui mês a mês com uma parcela e tem aí alguns benefícios. Claro. Entre eles, levar um convidado para o jogo contra o Brusque no domingo às 7 da noite. Tobogã. Tanto o tobogã superior quanto o inferior, R$40 a inteira e 20 a meia. Na cabeceira sul, R$10 a inteira e R$5 a meia. Lembrando que os ingressos já estão à venda através da internet e as bilheterias funcionam a partir de amanhã, sexta-feira, o horário eu não tô enxergando aqui no flyer o horário, você pode me ajudar aqui? Das 8 às 18, 18 conhecido também como 6 da tarde, e sábado das 9 da manhã à 1 da tarde, no domingo das 9 horas da manhã até o jogo. Então fica aqui o convite pro torcedor do Guarani, que vai ter um papel importante nas arquibancadas do Brinco, hein? O Guarani pode bater a marca de 10 mil torcedores, mais de 10 mil torcedores pelo 3º jogo seguido, né? Não me lembro a última vez que isso aconteceu. Faz muito tempo. Então, assim, a torcida do Guarani precisa continuar engajando. Ô, Júlio, e Série C, como é um campeonato muito equilibrado, né, e nivelado por baixo, evidentemente, a arquibancada conta muito. Então, o torcedor do Guarani tem que comparecer ao Brinco de Ouro com o espírito de incentivar essa rapaziada, porque uma vitória ajuda muita coisa, dá uma clareada com relação ao acesso. Ô Fábio, manda um abraço aqui, pro Emerson Dias, porque é aniversário dele. A JN manda um abraço pra mim aí da galera. Hoje é meu aniversário. E aniversário também de Bruna Ficagni, hein? Apresentadora do Globo Esporte. Olha só. Só fera hoje. Vai ter festa então no GE hoje
no Globo Esporte. Também um grande abraço para o Emerson Dias, sempre presente conosco aqui também na CBN. Um abraço especial também, viu, Julião? Vocês falaram do José Mourinho, tá sabendo, né? Do José Mourinho voltando ao futebol português. Depois de 21 anos, o Benfica anunciou ele como treinador dos encarnados aí, José Mourinho, Special One, agora de volta ao futebol português, viu, Julião? Legal, né? A repercussão certamente está sendo espetacular, né? Nesse retorno do Mourinho, que fez muita história com o Clube de Futebol do Porto. E agora, novo técnico do Benfica vai para Lisboa. Caramba, hoje também é aniversário do Ronaldo Fenômeno, hein? Nossa, mãe. Aí. Meu maior ídolo brasileiro de futebol. Tudo. Hoje também... Hoje é Dia Nacional da Televisão. Por isso que Bruna Ficagna completa mais um ano de vida hoje. Não há nenhum nome maior... Hoje só fenômenos, né? Então. Hoje pode, só. Nossa, você foi muito bem. A gente pode ir aí, Bruna. Lá, o nosso maestro encerrou também a carreira. Renato Augusto. Renato Augusto encerrou a carreira. Outro fenômeno. Nossa, mãe. Também tá na minha galeria de ídolos. Pelo amor de Deus. Só feras hoje. Daqui a pouco, detalhes da crise da Ponte. A gente vai tentar entender mais com vocês, inclusive trazendo dados de uma matéria especial do GE. Globo sobre a situação financeira da Ponte. E as estratégias, né? A gente fala muito sobre a crise, mas não fala sobre as estratégias. O que a Ponte tem feito para estancar essa crise e regularizar os pagamentos nos próximos dias. Voltamos já. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil está fora, eliminado do Mundial de Vôlei Masculino. Agora há pouco, a República Tcheca venceu com facilidade a China por 3-0. E ontem, o Brasil, que foi derrotado para a Sérvia também por 3-0, ficou na terceira posição e está fora do Campeonato Mundial. O Grupo H ficou da seguinte forma: a Sérvia na liderança, 2 vitórias, 6 pontos e 2 de saldo. A República Tcheca ficou na segunda colocação, também com 2 vitórias, 6 pontos e também 2 de saldo. O Brasil é o terceiro com 2 vitórias, 6 pontos, mas com 1,07 de saldo. A China não somou nenhum ponto. O Brasil se despede do Mundial Masculino de Vôlei. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Bom dia para você, Manhã CBN. Para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
E isso gira em torno de quase 10 milhões, 9 milhões e 200 mais ou menos aí. E quais os atletas que passaram pelo clube e que tem um valor alto para receber e essa dívida está dentro do CNRD, que é o que a gente fala? Igor Vinhas, que passou por aqui, uma dívida de aproximadamente 780 mil. Camilo, que passou pela Ponte. Gilson Kleina, treinador. Fábio Sanches, Roger e alguns clubes, Santos, Goiás e Vasco, que estão aí entre as equipes e profissionais que têm valores a receber da Ponte Preta. E aquele outro número, né, que a gente acabou se assustando um pouco, que dentro dessa dívida também, jogadores que passaram pela Ponte Preta nessa administração comandada pelo Eberlin, por exemplo, o Nilson Júnior também está na justiça pedindo aí um valor, alegando problemas que ele teve na passagem, e quase 350 mil de testes de Covid que foram realizados na pandemia. Amanhã a gente vai detalhar ainda mais e debater sobre esses números apresentados hoje pelo GE. Globo. Fim do CBN Esportes, 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta. Grande abraço a todos. CBN Esportes.